Então essa é a nossa segunda aula e a gente vai entrar na teoria do design atômico. Essa aqui é a página do criador, Brad Frost. O Atomic Design é uma metodologia de desenvolvimento, né, que foi uma metodologia que foi desenvolvida por Brad Frost para a criação de design de sistemas, ou design systems. Ela é composta por 5 estágios e trabalhando juntos para criar a interface de maneiras deliberada e hierárquica. Os 5 estágios do Atomic Design são átomos, moléculas e organismos, modelos e páginas. Obviamente eu não decorei isso tudo, eu não sei isso tudo de cor, eu peguei daqui, entendeu? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, mas a gente já viu que que o Brad Frost, esse cara, criou uma metodologia chamada Atomic Design que tem 5 estágios: organismos, moléculas, átomos, moléculas, organismos, modelos e páginas, conhecidos também como templates. Ou modelos aqui no caso, são conhecidos como templates também. Então, a primeira delas é o átomos. Os átomos, eles são a menor coisa, digamos assim, do sistema. Os átomos são como blocos de construções fundamentais que compreendem toda a nossa interface de usuário. A gente vai se aprofundar um pouco mais no que é o átomo, daqui a pouco. Mas a gente já pode ter em mente que o átomo ele pode ser um simples texto, ou talvez um input. Pode ser um card vazio, sem nada dentro, somente um card. Pode ser um circular, uma bolinha, como você quiser chamar. Mas a gente tem que saber que ele é uma única coisa. Ele é um átomo. Pode ser um campo de texto, pode ser o que você tiver em mente, que não me vem agora. Partindo dos átomos, a gente tem as moléculas, que seria a junção de 2 ou mais átomos. No caso, ele pegou o card, trouxe para cá, pegou essa bolinha, né, e montou disso tudo, ele montou uma molécula. Então, você tem a liberdade de usar ou um átomo separado ou utilizar a molécula. Partindo daí, a gente tem um organismo, que é a junção nada mais de moléculas ou átomos, né? Ou os dois, ou um só. Particularmente eu penso no organismo como algo que tenha vida. Por exemplo, uma lista que tem que consultar na web, de lá pegar os dados e imprimir uma lista, ou um formulário, entendeu? Como imagina que fosse um campo de e-mail, um campo de senha e o botão, sabe? Então, eu penso assim. Então, basicamente, a gente vai subindo, né? Do átomo a gente cria uma molécula, da molécula a gente começa a evoluir para um organismo. Um organismo pode ter uma molécula, a molécula pode ter outra molécula dentro, e o átomo, não. O átomo ele tem que ser único. Então, repetindo, organismos podem ter organismos dentro de organismo, pode conter molécula, a molécula pode conter molécula dentro de molécula, e ela contém átomos. Partindo daí, a gente vai para templates. Vou só pegar aqui. O template, o próprio nome já diz, né? É um modelo. É o que você pode criar. Aqui ele criou um template utilizando átomos. Tá vendo? Vou botar um átomo aqui. Isso aqui cada um é um, tá? Esses dois não pode ser, porque se for dois textos, ele é uma molécula. Então aqui é um texto, aqui é um input e aqui é uma outra coisa que não seja input. Aqui ele juntou átomos dentro do template, ele juntou organismo, ou ele simplesmente botou molécula. Então, aqui você pode ter
template dentro do template eu não acho legal, porque aí já começa a ficar confuso. Já partindo de organismo para cima, talvez de molécula para cima, fica um pouquinho confuso. Então é bom deixar a simplicidade. Então template pode conter organismo, pode conter molécula, pode conter átomos. Lembrando que organismo pode conter organismo, pode conter molécula, pode conter átomos. Lembrando que molécula pode conter molécula, pode conter átomos. Uma molécula pode conter um organismo? Até pode, mas ficaria muito complexo e eu não sugiro. Eu sugiro deixar molécula com molécula, átomo com átomo, organismo com átomo, molécula e ele mesmo, e peixe com peixe. Tentar facilitar o máximo possível. E daí a gente parte para as páginas. Então as páginas nada mais é do que usar o template, ele está usando esse template para as diferentes páginas, só imprimindo. Então página contém template, que contém organismo ou molécula ou átomos, e o organismo contém organismo, moléculas ou átomos, e uma molécula contém molécula ou átomos. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não. Beleza. Então, o design molecular, o atom design, ele anda junto com o token design, que é onde o seu design vai especificar tudo. Eu tenho aqui um exemplo de toolkit da web. Aqui está o link, para quem quiser dar uma olhada. E aqui a gente tem uma tokenização, digamos assim, onde ele especifica todas as cores que são usadas no sistema, até aos pixels da borda, as bordas que são usadas, os headings com tamanho de fonte, os erros, os botões, os inputs, se você já entendeu, né? Descendo para cá, o card, e assim vai. Se a gente for tirar cor, átomos, aqui, esse botão só, o checkbox, ele é um átomo, mas junto com essa cor, ele passa a ser uma molécula. Então, botão é uma molécula, né? Porque você está usando aqui o texto. Aqui você já tem um organismo, onde você usa o card. Não, sim, pode ser um organismo, pode ser uma molécula. Aí tem que ver, pensar bem, porque ó, se tiver, não, corrigindo, isso aqui é uma molécula, tá? É uma molécula, porque você tem imagem, título, ícones, mais texto. Aqui a gente tem um input, um botãozinho de menos, um botãozinho de mais, outra molécula, ó, viu? Molécula dentro de molécula. E aqui tem um botãozinho. Talvez eu criaria isso como um organismo, porque clique do botão, clique desse botão, então ele tem uma certa vida. Então eu pegaria esse cara e talvez eu criaria ele como organismo. Aqui a gente tem mais um, pode ser criado como organismo, tá vendo? Obviamente não todos, né? Partes, ou até todos também. Aí daria para separar um pouco para molécula, né? Essa aqui é uma molécula, aqui outra molécula, aqui outra, e no organismo a gente faz a junção. Mas a ideia é saber isso, que o design atômico anda junto com o token design. O token design, quem vai te dar isso é o teu design da tua empresa. Aqui a gente tem mais um, ó, mais simplesinho. Os botões que são usados, as cores dos botões, os toggle buttons, as tabs. Então, você tendo isso em mente, tem outro, fica mais fácil para você montar o seu design atômico, né? Ó, os headers, os ícones, os botões. Então, é isso aí. Para uma primeira, eu tenho esse texto, esse site aqui também é bem legal, ó, do Vida Produto, Atomic Design. Ele explica bem legal, eu vou deixar ele depois aí na descrição do vídeo, pra galera dar uma lidinha. E vai passo a passo, passando pelos os guias de estilo que eu acabei de falar, que os guias de estilo na verdade são o nosso design token, né? São através de tokens que você vai pegar para transformar o seu design molecular, o seu design atômico. Aqui eles falam sobre os átomos, moléculas,
Dá uma descriçãozinha, parte do átomo para a molécula. E assim vai. Foi até quando eu retirei as imagens. Então essa foi uma aula de teoria. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. O criador está aqui, Brad Frost. Ele criou um design system, um sistema, uma metodologia, né, de criação de sistemas, chamada molécula, que consiste em 5 estágios, são átomos, moléculas, organismos, templates e páginas. Geralmente o design atômico ele anda junto com o token design, onde o teu design vai especificar as cores, as fontes, o espaçamento, tudo que você puder imaginar ele vai especificar, e daí você sai fazendo a sua construção. Sugiro ter muita atenção em átomos, quando for construir, entender bem o conceito, trazendo para o Flutter. Esse é um widget, isso é um widget, isso é um widget, isso é outro. Aqui já é um widget compondo mais widget, e assim vai. É basicamente uma árvore, né? Aí você tem que pensar um pouco, vale a pena desmiuçar, o que eu digo com isso? Quando eu tenho um input de texto, aqui, um input de texto, esse input, ele tem já seus estados, na verdade, se tratando do Flutter. Então, eu não sei se vale muito a pena você criar ele como um átomo, ou tratar ele como molécula, porque você vai estilizar, né? Você vai para cá, por exemplo, aquele círculozinho que a gente tinha, aqui tem um ícone. Tá vendo que aqui já tem outra cor? Então não são bem estados, mas são estilos que ele pode possuir. Já os inputs, eles possuem, além de estilos, estados também. Onde tem o disable, tem o erro, tem a loading, entendeu? Então, é sempre bom ter em mente definir muito bem os átomos. Se eu vou tratar o input como um átomo, ou se eu vou tratar ele como uma molécula. Porque esse input, ele leva um label lá em cima. Geralmente no Flutter você tem, né, o erro text, se eu não me engano, o label text, e assim vai. Você tem, acho que tem 3 tipos de texto para ele. Você põe um hint, você põe um errinho aqui embaixo e você põe um label. Então talvez valha tratar ele como molécula, talvez eu prefiro tratar ele como átomo e desabilitar isso tudo, e eu vou criar uma molécula para tratar os erros. É isso que eu estou me referindo. Você tem que ter bem isso em mente para quando chegar lá na frente você começar a pipocar o teu design. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida aí deixa no comentário ou vai nas minhas redes sociais lá e manda sua pergunta, suas dúvidas. Correções sempre são bem-vindas. Indicações de pessoas para trocar uma ideia, para aparecer no próximo vídeo, ou se você está a fim de aparecer no próximo vídeo para trocar uma ideia, é só chamar. E até o próximo vídeo.